e te aplaudimos, te adoramos em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Com muita alegria no meu coração, muito temor e tremor, eu estou aqui nessa manhã. O apóstolo pediu para que eu estivesse compartilhando uma palavra com vocês nessa manhã. E com meu coração sempre com muito temor, nós estamos aqui juntos para ouvir o que o Espírito Santo tem para nos falar. Então, que o nosso coração seja trabalhado e aberto para ouvir a voz do nosso Deus. Amém? Queria compartilhar com vocês uma palavra que vem queimando algumas semanas no meu coração. E ela fala sobre esperança. E que essa manifestação do amor de Deus traz sobre a sua vida, sobre a minha vida, é um caminho de esperança. E nós sabemos que nós temos vivido dias de muitos desafios, dias de muita dificuldade, mas nós como igreja veremos e viveremos as grandes manifestações do amor de Deus sobre nós. E eu queria compartilhar uma palavra que nós cantamos muito, uma música sobre essa palavra, né? E eu já falei até um pouquinho em alguns domingos atrás, que é sobre Emaús. E sobre o caminho de Emaús, sobre os dois homens que estavam naquele caminho. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês. E eu não sei se vocês lembram ou se todos conhecem. Tem alguém que nos visita essa manhã? Se tem alguém assim? E então, essa música, ela fala do caminho de Emaús, né? E aí ela fala, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E o Senhor tem falado muito isso comigo, e eu vou compartilhar sobre esses dois homens. Presta atenção, Jesus morreu, Ele tinha morrido, tinha ressuscitado. Os discípulos de Jesus estavam em Jerusalém, mas esses dois homens saíram pelo caminho de Emaús. E a palavra de Deus fala que eles estavam entristecidos. Você pode repetir comigo? Entristecidos. Eles estavam tristes, abatidos. O Redentor para eles tinha morrido. E eles estavam tristes. A Bíblia diz que eles estavam tristes. Então nós vamos falar um pouquinho desse capítulo de Lucas, capítulo 24, no versículo 13, que diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles estavam falando do que tinha acontecido. E aí aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, você pode repetir comigo, o próprio Jesus, ele se aproximou deles. Ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E aí ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós não esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tanto tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos,
os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, ele foi discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que quando estavam à mesa, tomando ele, Jesus, tomando o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, na mesma hora? Repita comigo: na mesma hora. Mais forte: na mesma hora. Levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Essa é a palavra do Senhor. E aí eu queria falar sobre isso, como que nós muitas vezes estamos num momento difícil, a situação que nós estamos vendo ou vivendo nos coloca num momento difícil e te leva para o caminho de Emaús. Você sai de Jerusalém, você sai do seu propósito, você sai do lugar onde Deus tem te estabelecido e você vai para o caminho de Emaús. E nesse caminho de Emaús, eu posso chamar sobre o caminho da esperança. Sim, eles não estavam vendo Jesus. Sim, eles estavam indo em direção contrária ao propósito de Deus. Mas nós vamos falar hoje que Emaús foi o caminho da esperança. É o nosso caminho de esperança. E eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. Porque muitas vezes existem situações na nossa vida que parece que a nossa vida acabou, parece que o nosso mundo acabou, parece que nós não conseguimos ter esperança e nós muitas vezes estamos entristecidos como esses dois homens. Muitas vezes estamos sem saber o que fazer, nos sentimos solitários, nos sentimos abandonados, nos sentimos em situações que não sabemos o que fazer. Mas nós cremos que existe esperança sobre todas as coisas. Em qualquer situação, o Senhor pode sim nos dar esperança. E Ele veio, Jesus entrou no caminho de Emaús, na vida daqueles dois homens, como um sinal de esperança. E Jesus quer entrar hoje na nossa vida como um sinal de esperança. Ele quer entrar no nosso caminho e Ele vem hoje ao nosso encontro e fala assim: olha, eu sou o Deus do recomeço. Eu sou o Deus da esperança. Eu sou o Deus do amor. Já repararam como algumas pessoas se frustram na sua vida? Elas estudam ou elas trabalham e elas chegam a um ponto que elas falam: não, eu vou embora. Eu quero mudar de país porque eu não estou conseguindo nada aqui nesse país. Eu quero recomeçar em outro lugar porque não deu certo. Eu estava no relacionamento errado. Eu fiz a faculdade errada. Eu estudei, fiz até mestrado. Agora eu olho e eu não me vejo naquilo que eu estou vivendo. Eu estou sem esperança, eu estou chateada, eu estou triste. Então eu vou mudar o rumo, eu vou mudar o caminho. Não é verdade? Quantas vezes na nossa vida nós olhamos e
pensamos em mudar a rota da nossa vida, porque nós estamos entristecidos com algo que nós estamos vivendo, não sabemos o que fazer. É aquela situação que parece que acabou, a situação que você não tem direção, a situação que você precisa de mudar, de ir embora. É o ar novo. Eu preciso de um ar novo. Eu preciso de um lugar novo. Eu preciso de fazer algo novo. Como que eu vou recomeçar? Puxa vida, como é que eu vou falar para os meus pais que eu estudei, fiz essa faculdade, mas eu estou detestando trabalhar com isso? Eu preciso de um recomeço. E aí, nós precisamos entender que o Senhor entra no caminho de Emaús. E Ele olha dois homens entristecidos indo embora, porque eles entenderam que ali foi um ponto final. Mas ali não era um ponto final, ali era o início de uma nova história. Ali era um tempo de recomeço, e o que o Senhor quer falar conosco essa manhã é: eu quero fazer um recomeço na sua vida. Quando você pensa que você está perdido, quando você pensa que tudo chegou no fim, quando você pensa que não tem uma outra expectativa, eu, o Deus do recomeço, quero entrar na sua história, na sua casa, no seu casamento, na sua saúde, e eu quero dizer para você: há esperança para você, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, e eu quero entrar na sua vida com paz, com alegria, com recomeço, com esperança. E eu quero declarar sobre você que toda tristeza cairá, tudo aquilo que não vai bem vai ser transformado, porque eu, o Deus que posso todas as coisas, vou transformar a sua história. E é assim que o Senhor tem falado. E eu acredito que como você pode ver como que as pessoas estão sendo abaladas nesse tempo, estrategicamente por Satanás, porque o tempo que nós estamos correndo para a volta de Jesus, onde a noiva precisa de ser adornada, preparada, santificada, ela está perdendo tempo em se entristecer, em se preocupar, e ela está perdendo tempo de viver aquilo que o Senhor tem dado para a sua igreja dos últimos dias, que é o adorno de santidade e de vida, para que possamos viver a eternidade. E aí o Senhor fala para você hoje: existe um recomeço, sabe por quê? Porque Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de salvação, e o Senhor não olha com o mesmo julgamento que nós olhamos. Então eu quero dizer para você nessa manhã que, se por acaso você está estranho pelo caminho, não sabe qual rota vai tomar, o Senhor quer hoje te dar um recomeço de um novo tempo. Nós precisamos de servir a Jesus com alegria e de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Que o propósito do Senhor se cumpra na nossa vida, e que essa esperança venha como um renovo daquilo que Ele quer fazer. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre um homem chamado Alfred Nobel. Ele foi o criador do prêmio Nobel. Já ouviram falar? Quem já ouviu falar? E uma história muito interessante dele é que ele viveu nos meados do século XIX. E ele foi o criador da dinamite. E ele criava armas. Ele era um homem muito rico. Ele fabricava armas e inventou explosivos que não tinham fumaça. No 1800 e pouco, ele viveu isso. E aí, com muito dinheiro, fazendo as suas armas, Albert Nobel acorda um dia e lê que ele tinha morrido. O próprio Vivinho da Silva olhou a notícia que ele tinha morrido. E uma coisa muito interessante da história desse homem é o seguinte: que essa história que ele leu, que ele tinha morrido, foi no ano de 1888. E o título da notícia é: o mercado da morte morreu. Porque ele fabricava, armas, dinamite, explosivos sem fumaça. Então o mercado da morte morreu. E aquele homem olha aquela notícia, ele estava vivo. Na verdade, quem tinha morrido foi o seu irmão. O seu irmão tinha morrido num acidente. E eles falam ali que ele tinha morrido. E esse homem, quando chega a notícia da sua própria morte,
Ele resolve mudar a sua história. Ali, ele pega toda a sua fortuna, um homem muito milionário, ele pega toda a sua fortuna e ele fala assim, olha só, eu vou criar algo. Todas as pessoas que fizerem uma invenção maravilhosa para a humanidade, algo que nunca tenha sido feito, eu vou dar um prêmio e vai ganhar $1 milhão, essas pessoas que fizerem essas invenções. E aí que ele criou então o prêmio Nobel. E 8 anos depois, Alfred Nobel morre, não como mercador da morte. Talvez você pode até tomar um remédio que foi criado por alguém, de uma invenção espetacular, de muitas invenções espetaculares que vieram para ajudar a humanidade, para abençoar as pessoas. E esse homem, que 8 anos antes de morrer, foi chamado mercador da morte, morreu. Ele morre, deixando uma herança, toda a sua fortuna para o prêmio Nobel, para as pessoas criarem coisas boas para a humanidade. Um recomeço, uma nova história. Muitas vezes nós achamos que é o fim, e Jesus fala, eu venho com esperança e recomeço. Eu me lembro de um dia que eu estava numa fase tão difícil da minha vida. Eu já compartilhei algumas vezes com vocês. 45 quilos, eu não tinha força para falar, para andar. E uma pessoa começou a ministrar comigo e ela falou assim para mim, pergunta para Deus, onde que Ele estava? Onde que Ele estava nesse tempo tão difícil da sua vida que você tem vivido esses meses? E eu perguntei para Deus, e a certeza foi de ouvir a sua doce voz, eu sempre estive contigo, sempre estarei com você. E isso é a esperança do recomeço que nós como igreja precisamos de entender. Nós precisamos entender que o caminho é um caminho de esperança, porque Deus é um Deus de recomeço. E são nessas situações difíceis que nós vivemos que Jesus nos encontra. E nesse encontro, Ele se revela a você. Jesus quer se revelar para você, porque muitas vezes, sempre, Jesus está do seu lado, mas você não consegue ver. E o que o Jesus quer te mostrar hoje, que através de um recomeço, através de um aprendizado, através de uma vida com Ele, você vai entender que Ele sempre esteve com você, porque a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não nos disse que nós não teríamos luta, mas Ele falou, eu estarei com vocês todos os dias, eu estarei com vocês todos os dias. Quando Josué precisou de recomeçar com um povo que estava cheio de murmuração, onde toda uma geração já tinha ficado para trás, Deus chegou para ele e falou, Josué, seja forte e corajoso. Mas você acha que Josué não teve medo? Claro que teve. E diante de um monte de gigante, entra Josué para tomar a terra prometida, porque ele tinha uma promessa de Deus, e o Senhor tem te dado promessa, mas você precisa de tomar posse dessa promessa e avançar no propósito que o Senhor tem para a sua vida. É tempo de recomeçar, é tempo, queridos, de nós deixarmos para trás aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos deixa cansados, oprimidos ou tristes. Notícias ruins sempre vão existir. Sempre vão existir. O meu avô falava uma coisa, meu pai às vezes faz parecido. Aliás, meu pai faz muita coisa parecida. Às vezes eu falo, meu pai, como é parecido com meu avô. Dá saudade. E ele falava, é notícia ruim? Então não precisa falar não. Então não precisa falar não. Tem gente que gosta da notícia ruim. E o Senhor hoje quer nos dar a notícia que o recomeço chega a nós e através de nós para um novo tempo, qual o Senhor tem preparado para a sua igreja.
Quando eu falei naquele dia sobre a igreja pós-pandemia, porque a igreja ficou trancada, assim como o pastor Alex falou que a sua loja ficou, as portas das igrejas do mundo inteiro ficaram trancadas, mas você estava na sua casa e a igreja do Senhor não fechou, porque você estava ali. Mas agora que as igrejas voltaram a se reunir, muitas pessoas não conseguem mais viver a verdade do Evangelho, de viver como uma igreja, de entrar no templo, de salvar pessoas. Entraram numa acomodação do inferno, do diabo, de Satanás, que quer prender a igreja de Jesus, porque Jesus está voltando. E aí nós, homens, mulheres, você que está nos assistindo em casa, eu quero dizer para você que todas as vezes que você tem que tomar decisões difíceis, Jesus aparece e Ele fala: eu estou com você na caminhada, você não está sozinho, não acabou. Deus está falando: o que está acontecendo na sua vida hoje não é um ponto final, é uma vírgula, porque eu sou o Deus do recomeço e eu quero trazer essa nova esperança sobre você. Você não pode estar vendo. Os homens no caminho de Emaú, eles não estavam vendo, mas pastora, você não sabe. O meu marido não quer mais vir à igreja, está tudo destruído, está embaçado, está estranho, está escuro, você não consegue ver, mas o Senhor tem o recomeço para a sua vida. E o Senhor vai fazer, e nós veremos muitos casamentos serem restaurados, veremos muitas pessoas voltando para Jesus. Nós temos declarado que os filhos voltarão à sua casa. Vocês viram aqui eu dando testemunho da minha filha, como chorei, e o Senhor tem dado, e Ele vai completar, porque eu vou voltar aqui com a segunda, porque esse é o Deus do recomeço, que te dá uma promessa e cumpre. Ele é o Deus da verdade, Ele é o Deus da vida, e Ele quer nos trazer essas promessas não faladas, mas vividas na nossa vida. E para isso precisamos de coragem, precisamos de entender. O Senhor vai dar resposta. Você está precisando de uma resposta. É incrível que Jesus chega perto dele. Jesus sabia o que ele estava falando, Jesus sabia o que ele estava conversando, mas ele chegou perto dele: o que está acontecendo? O que vocês estão sentindo? Por que vocês estão tristes? E eles começam a falar: puxa vida, você não sabe não? Jesus, você não está sabendo não do Redentor? Você não está sabendo que mataram ele? Você não está sabendo? Estavam com seus corações entristecidos. E aí a segunda coisa que eu quero falar com vocês hoje é que o caminho é um tempo de aprendizado. O caminho é um tempo de recomeço, o caminho é um tempo de aprendizado. O caminho de Emaús na nossa vida é um tempo de aprendizado, porque muitas vezes, quando nós saímos de algo e começamos, como esses homens, no caminho de Emaús, nós estamos confusos, o tempo está embaçado, está escuro, está nublado, a gente não está conseguindo, mas o Senhor quer te ensinar algo. O Senhor quer que você aprenda algo. E a Bíblia fala que eles olham para ele entristecidos. Eles estavam tristes. E aí eu pergunto para você, a Bíblia não fala, não tem algo correto, mas eu vou perguntar: por que você acha que eles não reconheceram Jesus? Por que será que Jesus estava ali e eles não reconheceram? Porque quando a tristeza toma conta do nosso coração, ela tira a nossa visão. Quando a tristeza, ela é tudo que nós conseguimos sentir naquele momento, nós ficamos sem a visão do Senhor. E aqui, o Jesus olha e via que eles estavam tristes. Eles não conseguiam enxergar mais nada do que a sua própria tristeza. Eles estavam sem esperança, não estavam conseguindo pensar nada, não estavam conseguindo ver nada. E aí eles começam a falar. E Jesus começa a ouvir. E aí, para algumas pessoas, quando estão assim, parece que Deus não existe. Você já viu isso? Uma pessoa estava caminhando na igreja e de repente aconteceu alguma coisa que ela não esperava. Jesus não existe, Deus não existe. Começa a existir uma cegueira de tanta tristeza, de tanta falta de esperança. Quando na verdade o Senhor quer usar os dias difíceis para dias de aprendizado, onde nós possamos crescer como igreja, não como experiências, mas em fé. E o Senhor quer nos ensinar a viver isso como os seus filhos.
assim como ele fez com esses 2 homens. Aí você vê que ele, um homem chamado Cleopas, o outro não sabemos quem é, às vezes falam que é a esposa dele, cada um fala, mas na verdade não aparece o nome. Mas antes dessa história de Lucas, do capítulo de Lucas, você não ouve falar desse homem, e de repente ele entra no caminho de Emaús, e Jesus vai atrás dele, porque Jesus se preocupa com todos. Ele está preocupado em recomeçar, em que você aprenda, em que você viva aquilo que ele tem para a sua vida. E aqui a gente vê, e eles estavam sim. E aí a gente pergunta hoje, para cada um de nós, você não está conseguindo mais enxergar Deus na sua história? Você não está conseguindo mais enxergar aquilo que Deus já fez na sua vida? Porque muitas vezes isso acontece, a gente começa a esquecer, e na verdade o Senhor quer trazer sobre nós a lembrança de quem Ele é, os milagres que Ele já fez na sua vida, na sua casa. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre vai ser. Esse Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é o seu Deus. Esse Deus que fez o povo andar em terra seca é o seu Deus. Esse Deus que levou o povo com Josué, Ele é o seu Deus. Nós precisamos de tomar posse dessas promessas e entender e trazer sobre o caminho de Emaús, nos dias difíceis, nos dias tristes. Ele é o nosso Deus e Ele sempre será poderoso, invencível. Conta para Jesus hoje o motivo da sua tristeza. Conta para Ele o que você está sentindo. Jesus se preocupou em perguntar o que está acontecendo. Jesus quis ouvir. E eles foram ali, relataram. Nós estamos no caminho de Emaús, nós estamos sem esperança. Parece que tudo acabou. Mas o Senhor quer que você enxergue Ele hoje na tua história. O Senhor quer que você veja a mão de Deus sobre você. O Senhor quer que você veja Ele te carregando no colo, porque é assim que Ele faz para transformar a história. E quando nós aprendemos no meio dos dias tristes e nublados, esse aprendizado vai ser algo que vai sustentar você e a sua fé para todo sempre. Ninguém gosta de passar dias difíceis, mas nós precisamos, e com certeza esses dias nos ensinarão a serem homens e mulheres segundo o seu coração. Eu sempre conto um testemunho, que é um testemunho que marcou muito a minha vida, quando meu filho teve suspeita de meningite, e eu já contei isso, não vou contar tudo, mas quando eu precisei de me afastar dele, e depois ele, você viu? Jesus entrou aqui? Eu falei, eu não vi não, mas eu vi. E ele me abraçou, e ele me segurou, e ele precisou de fazer uma punção, e Jesus entrou ali. Se você crê, Jesus vai entrar no seu caminho hoje. Se você crê, Ele vai entrar no meio dos seus dias difíceis. E nós como igreja precisamos entender que os dias difíceis não podem ser desculpa para nos paralisar, para sairmos do caminho. Os dias difíceis, eles podem te aproximar de Deus, porque é nesse caminho de Emaús que o Senhor quer te fazer aprender quem Ele é, aprender com quem você caminha, aprender que Ele pode todas as coisas e Ele é o seu Deus. Mesmo que os seus olhos não contemplem, Ele está trabalhando em seu favor. E sabe, muitas vezes a gente acha que a experiência é suficiente. A experiência não é suficiente. Congresso não é suficiente. Arrepio não é suficiente. Não é. E muitas vezes nós achamos que é. Porque nós estamos no meio do culto, onde o louvor muito lindo, né? E aí aquela eu vou construir tua vida, tu és meu fundamento, eu vou confiar minha vida. E nós cantamos. E quando nós cantamos, eu vou construir a minha vida em Ti. Eu vou confiar tudo ao Senhor, porque o Senhor é o meu fundamento. E nós declaramos. Louvor, o nosso coração fica acelerado, e a gente sente o fogo, e a gente sente o arrepio. Mas no dia dos tempos difíceis, onde é que está o arrepio? Porque você está triste, você está abatido, você não consegue sentir. Então as nossas experiências, elas não são aquilo que te sustenta no caminho.
O que te sustenta no caminho é a sua fé no Deus que pode todas as coisas. É o entendimento de quem Ele é e que Ele é sim o seu fundamento. E quando você crê que o Senhor é o teu fundamento, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, isso sustenta a sua vida e te faz aprender nos dias difíceis. Mas tem pessoas que estão nos dias difíceis procurando uma oração forte, procurando uma profecia. Não, porque eu estou muito triste hoje, eu vou procurar uma profecia. Desculpa, irmãos, isso não é de Deus. A profecia é de Deus, a oração é de Deus, mas não é porque você está em dias difíceis que você vai bater nas portas das pessoas pedindo uma oração forte ou uma profecia, ou eu vou entrar numa igreja. Você precisa de entender que aqui nessa casa, que é a sua casa, é o lugar onde o Senhor vai te dar o aprendizado, o recomeço e a força, através da palavra que o Senhor tem para a sua vida, para você conseguir recomeçar a aprender e vencer. Não troque a internet por um culto. Não troque, querido, não troque. Eu falo isso com muito temor a Deus, porque eu acredito que cada um de vocês já passou situações difíceis. Mas nós precisamos aprender a estar no lugar certo, a estar fazendo a vontade do Senhor, a valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado como herança. Eu estava conversando com meu filho a respeito de um rapaz muito legal. A gente gosta muito dele. E ele está numa fase difícil da vida dele. E o Gustavo Miguel, a gente estava conversando sobre isso. E a gente estava falando como que alguém tão legal pode estar tão entristecido e sem esperança, porque ele não conhece Jesus. E muitas vezes nós, como cristãos, estamos vivendo uma aparência, onde nós dizemos que temos a fé, mas nós não vivemos a fé. E a fé, ela vai se manifestar nesses dias, onde nós aprenderemos quem Deus é. E Ele vai chegar perto da gente, igual chegou para esses dois homens, e Ele vai nos fazer entender que esse caminho, esse aprendizado, esse processo irá nos levar à sua doce vontade. Por que às vezes as pessoas pegam um momento da vida e ela transforma na vida toda? Existem pessoas que viveram coisas muito difíceis, abandonadas pelos seus pais, ou viram seus pais sendo mortos, ou viveram no orfanato, ou perderam seus pais quando eram crianças. E essas situações são muito difíceis, mas o tempo assim, como se fosse uma vida sem esperança, mas o Senhor entra e fala assim: eu sou a esperança, e parece que tudo acabou, mas não acabou, porque eu vou te dar a esperança. E aí, essas pessoas começaram a enxergar Deus na sua história, e tudo foi transformado. Nós precisamos enxergar Deus na nossa história, enxergar que Ele está conosco. Nós não podemos caminhar numa fé pequena, baseada em alguns momentos. Nós precisamos entender que Jesus chega para nós, nos ouve e transforma a nossa história. E aí Ele, com toda a paciência, chegou para esses homens e falou: o que está acontecendo? Mas vocês lembram lá de Isaías? Vocês lembram das profecias? Vocês lembram que Jesus ia morrer? Vocês lembram? E aí, quando Jesus parte o pão, eles enxergam Jesus. Muitas vezes nós temos caminhado com Ele, mas não o temos visto na nossa vida. E isso é algo que nós precisamos entender, que nesse tempo, o caminho você precisa de aprender a se aprofundar mais. Você precisa de estar nos cultos, no GC, no discipulado, fazer o GPS, estar ouvindo homens e mulheres que estão trazendo sobre você uma palavra de vida. O caminho é o lugar onde nós nos aprofundamos, e nós só nos aprofundamos no caminho quando nós o conhecemos.
E para que você se aprofunde no caminho, você precisa de ler a palavra de Deus. Você precisa de orar, você precisa de buscar, mas muitas vezes é mais fácil a gente pegar uma outra rota, sem ouvir Deus, sem ouvir os seus conselhos, sem ouvir o Espírito Santo, simplesmente pega uma nova rota e vai por um caminho que é o caminho contrário daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então cuidado. Cuidado para você não sair do lugar onde o Senhor tem para a sua vida. E eu não estou falando de mudar de igreja. Mudar de igreja também. Porque você não pode fazer uma coisa que Deus não quer que você faça, mas o meu foco aqui é que quando você muda o caminho sem ouvir Deus, quando você muda de trabalho, quando você abandona um relacionamento, um namoro, quando você escolhe uma outra situação de uma profissão, ou na sua vida ministerial, que você pega um novo rumo sem ouvir Deus, você precisa de o conhecer primeiro, de ter intimidade, de ter uma vida de oração, e aí o Senhor vai te fazer aprender. O perigo é você viver uma vida perto de Deus, mas desconectado dele. Porque essa vida perto de Deus é uma vida religiosa. Mas quando nós estamos conectados nele, nós vivemos aquilo que ele tem para nós como filhos. Então, ele é assim o nosso fundamento, ele é assim o nosso Deus, ele é assim o nosso Senhor, o nosso Redentor, e é aquele que nos conduz. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, mas ser pastor é conduzir, é trazer sobre nós o caminho que ele tem preparado para nós. E o terceiro ponto, e o último, é a conexão. Os olhos deles foram abertos e ao partir do pão, os olhos deles se abriram. Porque quando nós estamos perto de Deus, mas desconectados com Ele, nós não o enxergamos, não estamos vendo quem o Senhor é. E o Senhor quer trazer sobre nós essa intimidade de pai, de filho, de amigo, de Jesus, de Senhor, de mestre. Você não desconhece alguém que você ama. A mãe conhece o cheiro do seu filho. O filho conhece o cheiro da mãe. E nós precisamos entender que esse cheiro de Jesus, essa intimidade com Ele, nos leva a o conhecer, e a crescer, e a aprender, e a recomeçar, e a se conectar com o Pai. Eu uma vez estava num avião e quando a gente vê alguém, né? Hoje a gente tem o Instagram, o TikTok, o pessoal faz muita postagem e você vê as pessoas selfie, entrando no avião, legal pra caramba, isso aqui todo mundo gosta. Mas a viagem longa, ela tem uma coisa muito ruim, essa conexão. Conexão num lugar, e quanto mais conexão, mais barato a passagem fica. Então o que a gente quer? Conexão, para ficar mais barato. E eu vi, exatamente, vai para um lugar, vai para outro lugar. E eu estava com os meus filhos e aquele negócio, né? Criança, bolsa, chupeta, mamadeira, choro, remédio para tosse, remédio para dormir, mala, não pode perder mala, e as crianças tudo pequena, e eu ali, e de repente, eu estou dentro do avião, uma movimentação, um aplauso. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui nesse avião? E os meus olhos tudo trocando assim, sabe que você já estava vindo de não sei quantas conexões sem dormir, cansada pra caramba. Eu falei, gente, meu Deus, que até meio assim, né, pessoal? Eu falei, que fila é essa? É fila para autógrafo. Eu falei, autógrafo? Meu Deus. Mas é autógrafo para quem? Ô, moça, pelo amor de Deus. Você não viu aí o jogador fulano de tal, famosão aqui dentro do avião? Eu falei, eu não vi não. Aí eu olhei, né? Falei, ai meu Deus, caramba, o cara é famosão. Mas eu estava tão cansada das minhas conexões, eu estava tão preocupada com os meus filhos, com a madeira, com chupeta, com fralda, com bolsa,
que eu não vi aquele homem tão famoso, jogador, que todo mundo estava aplaudindo, pedindo autógrafo, todo muito animado. E é assim que acontece com a gente no nosso dia a dia. Jesus está ali. Ele sempre está aqui. Ele sempre está no seu lado, mas o cansaço, a dor, a tristeza, a falta de esperança, ela te desconecta. E ainda que Ele esteja do seu lado. E o que você está sentindo hoje, meu filho? E aí você começa, né? Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou sentindo. E Ele está ali, é o próprio Deus, é Jesus. E a gente não o enxerga. E hoje, o que o Senhor quer, não é que a gente cante a música que a gente vai cantar com certeza, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. O que Jesus quer é que essa reconexão exista nos corações que perderam essa conexão com Ele. Sabe por quê? Porque esse dia que o Senhor tem feito para cada um de nós nós estamos precisando de viver aquilo que o Senhor tem para nós. E aí eu pergunto para você, qual é o motivo da sua tristeza? Qual é o motivo da sua dor? Qual é o motivo do seu desânimo? O apóstolo fala sempre aqui, algo que dói muito no meu coração, no coração dos apóstolos, no coração dos pastores. Puxa vida, o marido briga com a esposa e não vem. Aí uma pessoa te magoou, você não vem mais para a igreja. Queridos, é tempo que os seus olhos vejam Jesus. Não é tempo de brincar. O tempo de brincar precisa de acabar. O tempo de imaturidade precisa de acabar. Porque a igreja precisa de ver Jesus no partir do pão, no conhecimento, numa intimidade que te leve para a salvação. Jesus quer que os nossos olhos se abram nessa manhã. Ele quer trazer de volta. Ah, mas pastora, você não sabe, foi um problema. O problema não pode te afastar de Jesus. O problema precisa te aproximar dele. Porque ainda que você esteja vivendo problemas, o Senhor tem para a sua vida o recomeço, a esperança, um novo tempo, porque Ele é o Deus dos novos começos. É Ele que faz, meu querido. Não tenha dúvida disso. E é o que o Jesus quer fazer nessa manhã com a gente. Quando nós entendemos que é Jesus, nós voltamos para viver a vontade de Deus. E uma coisa muito linda aqui, quando a gente vê o novo convertido. Já viram o novo convertido? O novo convertido, ele anota tudo. O novo convertido, ele não quer faltar culto. O novo convertido, ele quer participar. Seu Renato, tem alguma vaguinha na logística para mim? Eu estou querendo trabalhar. Aí chega o Hudson, se tiver alguma coisinha que não louvou, eu estou dentro. Porque o novo convertido está enxergando Jesus de perto, depois de muito sofrimento, depois de muita solidão. E o caminho de Emaús não é um caminho de solitude. Você pode se sentir sozinho, mas você nunca está só. Nunca, porque o Senhor sempre está com você e sobre a sua vida. Você nunca está sozinho. E aí o novo convertido fica animado. Ele quer fazer tudo. E o Senhor quer que os nossos olhos se abram, para que a gente reconheça quem Ele é e realmente fazer a sua vontade. E o lindo daqui é que quando eles reconheceram que era Jesus, a palavra de Deus diz que eles correram para o lugar onde Jesus estava. Sabe o que o Senhor quer fazer quando você se reconecta com Ele? Quando você vê Jesus, quando existe o partir do pão e os seus olhos se abram, que você corra para a casa do Pai. Você que está nos assistindo, corra para a casa do Pai, onde é o seu lugar, a igreja, onde os irmãos estão reunidos, orando em todo o tempo, juntos no mesmo propósito, para transformar a história dessa nação. Esses dois homens entenderam que eles precisavam de correr de volta para Jerusalém, porque em Jerusalém estava ali a igreja, estava ali os 11, estava ali aqueles que estavam juntos para transformar a história do mundo.
E Jesus quer colocar essa consciência hoje no nosso coração. Quando existe o partir do pão, os nossos olhos se abrem. É para que a gente possa se conectar com Jesus, com a igreja. Queridos, nós precisamos de pessoas que trabalhem para Deus. Nós precisamos de trabalhadores. Várias vezes eu tenho falado disso. Não viva uma vida vazia. Se conecte com o Senhor e na sua vontade. E levante suas mãos e fale: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a tua vontade. E eles entenderam isso. E eles começaram a correr para Jerusalém. E eles voltaram na mesma hora. Não espere para amanhã. Você que está nos assistindo, que saiu do caminho, que foi embora da casa do Pai, volte hoje. Você que está aqui, volte hoje, porque hoje é o dia de voltar para o lugar que o Jesus tem preparado no meio da sua igreja. Então aqueles que perderam, aqueles que se perderam no meio do caminho por alguma situação, esses homens reconheceram e eles saíram correndo para o lugar que Jesus tinha preparado. Mas é interessante é que Jesus foi embora e aí ele aqui entrega, eles entendem. Jesus tinha ido embora, mas eles entenderam que era Ele. E na mesma hora, entenderam que precisavam de voltar para o lugar que Deus tinha escolhido para a vida deles. Esses dois homens foram muito corajosos. O caminho de Emaús não é para você morrer, não é para você ser destruído. O caminho de Emaús é para que você corra e que você volte à vida. O caminho de Emaús é para que você volte e se reconecte com Jesus. Você está em pecado? Jesus te perdoa. Se arrependa, Ele te perdoa. Se reconecte. Você está perdido? Volte para Jesus, se reconecte. Eu não estou trabalhando, volte para Jesus e volte a trabalhar. O Senhor tem propósito para a vida de cada um de nós. E esse amor, e esse perdão, e essa salvação, e essa esperança é para cada um de nós. Ninguém ficará de fora das promessas do Senhor. Eles não ficaram em Emaús, voltaram. E eles disseram: agora nós vamos mudar o mundo. Eles entenderam, eles viram Jesus. Então você pode ficar de pé, porque Jesus está neste lugar. Jesus é de verdade, porque Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. E essa é a promessa do Senhor. Não é o fim, é só uma vírgula. Você vai ter coragem de se reconectar com Jesus, de voltar a fazer a vontade de Deus, de estar preso no lugar, a nunca abandonar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Sabe onde você precisa estar? É do lado das pessoas que Jesus colocou com o mesmo propósito seu. Vamos juntos salvar o mundo. Enxergue além da sua visão natural, além das suas expectativas, além das suas forças, além das suas limitações, além do aqui e do agora, além das lutas, além do que o homem tenha dito ao seu respeito. Sabe quem diz coisas a seu respeito? É o Deus que te criou. Ele sabe que planos que tenho sobre vós, planos de paz e não de mal, é o que o Senhor tem para a sua vida. Que nessa jornada cristã, os nossos olhos possam se encontrar com Jesus. E que hoje você possa receber a alegria e a esperança de correr para o lugar que Ele tem preparado para você. Salvar o mundo, porque esse é o maior propósito da igreja do Senhor. Salvar aqueles que ainda não o conhecem. E vamos juntos então adorar a Jesus com essa canção. Vamos cantar essa canção de uma forma diferente. Você vai estar declarando essa verdade na sua vida,
declarando a verdade de Jesus na sua vida, transformando, trazendo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Nós declaramos, Senhor, os nossos olhos se abrirão. Levante suas mãos o mais alto que você puder e declare. E ao partir o pão, abra os nossos olhos, Senhor. nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar, Um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos. perfumamos ela toda, nós preparamos a Tome um mesa. lugar, Um lugar de honra. nós arrumamos a casa, Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Estenda as tuas mãos e declare. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Vamos, igreja, declare, és invencível. Tu és glorioso, Tu és maravilhoso, Jesus. Nós queremos profetizar nessa manhã, em nome de Jesus, que os nossos olhos se abram, em nome de Jesus, sobre aqueles que estão desanimados ou tristes, que achavam que era o ponto final, o final de uma história. Nós profetizamos em nome de Jesus, que os seus olhos se abram nessa manhã. Toma de volta aquilo que é seu, volta para o propósito que o Senhor tem na sua vida, o lugar que o Senhor tem. Hoje é dia que você se levante para viver a vontade de Deus. Que em nome de Jesus, enquanto cantarmos essa canção, e ao partir do pão, os seus olhos se abrirão, e você vai voltar para o lugar que Deus tem preparado para você. E assim como aqueles dois homens, você correrá para fazer a vontade de Deus e salvar o mundo. Então, Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos que sejam agora abertos os olhos da sua igreja para um novo tempo. Em nome de Jesus, é a partir do pão. Forte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitou.
caminhos de Deus e quer voltar nessa manhã, levante sua mão assim. Se você precisa de tomar uma nova decisão, se você estava afastado, ou se você nunca conheceu Jesus e hoje você quer tomar essa decisão. Se você que está nos assistindo em casa, você pode escrever aí. Se você está aqui, levante sua mão assim. Nós queremos orar por você. Existe alguém? Amém. Nós vamos mais uma vez orar agora, antes de encerrar. Coloca a mão no seu coração. Eis aqui a tua igreja, Jesus. Somos os teus filhos e sabemos que o Senhor nos conhece. Então nós queremos declarar que venha sobre nós essa esperança que tanto precisamos nessa manhã. Renova as forças dos teus filhos, Senhor. E que os nossos olhos se mantenham abertos para te ver em todo o tempo. Nós queremos ser a igreja que vive a tua vontade, as tuas promessas nos últimos dias, Senhor. Nesse tempo onde o Senhor está ansiando por homens e mulheres que estão se reconectando com Jesus para fazer a vontade do Pai. Então nós nos comprometemos de fazer a tua vontade. Comprometemos de irmos para fazer a tua vontade. De corrermos de volta para Jerusalém. De corrermos de volta ao lugar da tua casa, de corrermos de volta e de cumprirmos o propósito do seu coração. Então ajuda os nossos irmãos. Nós oramos por cada um, Senhor, por aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão enfermos, sejam fortalecidos e restaurados, em nome de Jesus, para voltar para Jerusalém e para viver a promessa de juntos salvarmos o mundo, cumprindo o teu chamado. Levanta a tua igreja com poder e autoridade. Em nome de Jesus, você pode aplaudir Jesus. Amém? Então, só vamos, pessoal. 2022 será um ano sobrenatural e Jesus conta com cada um de nós para juntos fazermos a diferença. E em nome de Jesus nós vamos salvar o mundo e sermos usados com poder e autoridade. Amém, queridos? Será um tempo com certeza que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, Deus, nós entregamos cada um dos teus filhos para essa nova semana. Nós te pedimos, Senhor, reveste-nos de poder, de autoridade, de unção, de graça, de proteção, Senhor, de sabedoria. Protege cada casa, cada família, cada casamento, Senhor. Guarda a nossa saúde, Jesus. E que a esperança do Senhor possa ser a nossa força, o nosso ânimo, Senhor. E que o teu grande amor se derrame em cada um de nós. Leva-nos debaixo da tua proteção e nos conduza em todas as nossas direções, em todas as nossas decisões. Que a tua igreja seja fortalecida e que essa semana seja uma semana muito feliz, muito abençoada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer a tua glória sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz. Deus os abençoe.